que é tudo em todos. O próximo cântico trata disso, da comunhão. Um só Espírito, um só corpo, um só batismo, um só Deus e Senhor de todos nós. Hoje é dia de Santa Ceia, dia em que simbolicamente nós de fato mostramos a comunhão que foi dada por Jesus pelo seu sangue, pelo seu corpo. Hoje é um dia para a gente pensar mais nisso do que nos outros dias. Há somente um. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de exaltar e louvar o seu santo nome, em união com os nossos irmãos, que o Senhor desde a eternidade escolheu para que estivéssemos aqui essa noite, a ouvir a sua palavra, a ouvir a exposição das Sagradas Escrituras, que é quem nos alerta sobre os nossos pecados, que é quem nos exorta, ó Senhor, a seguir no caminho de santidade, que é quem nos encoraja, ó Senhor, a ser a luz desse mundo. Obrigado, Senhor, por esse momento e pela vida de cada um de nós. Amém. Irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo a Tito. Nós temos tratado nesses vários domingos anteriores, mais especificamente do conhecimento de Deus, seus atributos. E hoje nós estamos falando na mensagem do boletim e nessa mensagem sobre a verdade de Deus, um atributo de Deus, a verdade de Deus que nos infunde certeza. Certeza de quê, pastor? De tudo. Tanto de bênção quanto de maldição. Então, vamos ler Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Isso é uma coisa que assombra muita gente. Maldição é de Deus, não é do diabo não. O diabo faz parte dessa maldição.
Deus é Senhor da bênção e Senhor da maldição. É Ele quem manda tudo isso. Satanás é o agente que ele usa e seus demônios nessa maldição. E nós, como pecadores também, o nosso ego inflado, inchado, faz parte dessa maldição. Então, irmãos, Tito, capítulo 1. Tito é uma das chamadas cartas pastorais, escrita a um pastor, discípulo de Paulo. Paulo tem vários discípulos que ele cita na Bíblia, muitos discípulos, mas a esses dois, e a Filemon também, ele escreveu uma cartinha muito pessoal a Filemon. Esses dois ele dá instruções como pastores, como é que eles devem fazer, como eles devem instruir suas igrejas. Então, vamos ler aqui. Vou conseguindo aqui devagar. Você já sabe da minha história do olho, então vamos lendo devagar aqui. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos abençoa, Pai querido, para que a gente entenda os teus ensinamentos. Então, meus filhos, isso aqui é uma introdução de uma carta de Paulo a Tito. Aí, só para se apresentar a Tito, vocês veem, nós podemos ver que riqueza doutrinária. Eu já preguei uma vez aqui na apresentação de Pedro. Só a apresentação de Pedro aos eleitos da dispersão, eu já preguei, só na introdução tem uma maravilha de doutrina, pois aqui também. Olha, irmãos, quanto mais, eu já disse muitas vezes isso aqui, quanto mais nós crescemos no conhecimento de Deus, a cada degrau que subimos, nós percebemos o quanto ainda podemos, aliás, precisamos, podemos e devemos continuar subindo, crescendo mais e mais no conhecimento de Deus, especificamente sobre os seus atributos. Se não a gente se pega em alguns atributos, como eu tenho dito aqui, que a gente adora, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, esse eu quero. Agora aqueles que são contra mim, o juízo de Deus, a ira de Deus, o ódio de Deus, isso eu não quero não. Isso não é para mim não. A maldição de Deus, isso não é para mim não. É também, do mesmo jeito. Então, como Deus é maravilhoso em se revelar a nós, nos seus atributos, pela sua graça, exclusivamente pela sua graça, Ele se revela a nós nas Escrituras, que são a expressão da sua vontade para as nossas vidas. Para as nossas vidas, nós quem, cara pálida? Os seus eleitos. Os seus eleitos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos de Deus. De mais ninguém, nenhum. Os seus eleitos. Quem são esses eleitos? Aqueles que são chamados. Como ele diz aqui, vamos ler aqui, no tempo oportuno. No tempo oportuno, eles serão chamados. Então, são tempos devidos, ele diz aqui, são os eleitos que são chamados. Esses chamados são justificados. Esses justificados são adotados como irmãos, filhos de Deus em Cristo Jesus. Conhecer essa verdade de Deus nos infunde certeza de que essas coisas acontecerão. Eu gosto ou não gosto de como Deus está tratando comigo nesse assunto, mas se eu sou um eleito, Ele vai me trazer para junto dele. Como Ele fez com Israel. Acabou Israel, mas trouxe o remanescente. Ele não disse que só viria o remanescente? Pois é. Irmãos, também tenho dito para vocês aqui, esta é a função primordial
do ministério de um pastor. Pastor mestre. Conduzir as ovelhas de Deus, as ovelhas de Jesus, conforme Ele mesmo determinou aos seus discípulos, agora apóstolos, que assim o fizessem. Ensinai tudo o que eu vos tenho ordenado. Foi essa a ordem do Senhor Jesus, final aos seus discípulos. Fazei discípulos mundo afora. Como se faz isso? Pregando, batizando e ensinando tudo o que eu vos tenho ordenado. É essa a função de um pastor. Aí nessa pregação, nesse ensino, e nesse batismo, ele também cuida. Chega junto, visita, orienta, aconselha. Tudo isso faz parte. Mas tudo isso de acordo com a verdade, a Escritura. Nada de passar a mão na cabeça de ninguém. Mateus 20, 28, Jesus diz isso. Final da grande comissão, né? Fazer discípulos. Como é que se faz discípulo? Ensinando, batizando, pregando o Evangelho, batizando, ensinando tudo que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação do século. Façam isso e deixem o resto comigo. Sem mim nada podeis fazer. E de lá em João 15, 3. Então, meus filhos, 15, 5. Então, olha só, irmãos. A questão nessa história toda é: nós realmente cremos nisso? Nós realmente cremos nisso? A nossa conduta na igreja, com relação ao pastor, com relação a presbíteros, ela espelha a verdade, essa verdade? Eu sei dessa história, mas a minha conduta, ela espelha essa verdade? Hoje eu estava falando aos meninos lá dentro. E olha, meus filhos, quando eu digo para vocês, eu disse para eles lá, quando eu digo para vocês que eu sei quem é crente e quem não é crente, eu digo: você não é crente. Eu já disse para vários lá dentro do meu gabinete. Por que eu digo isso? Isso é juízo de valor, pastor. É não. É não. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Jesus disse claramente: acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos pastores. Ora, se ele não me der condição de saber quem é um falso pastor, essa ordem dele é uma imbecilidade. E isso é uma impossibilidade. Jesus não ia dar uma ordem imbecil. Então, se ele mandou me acautelar contra um falso pastor, como eu vivo dizendo para vocês aqui, é porque às suas ovelhas ele dará condição de identificar quem é um falso pastor. Quando ele diz: não deis o que é santo aos cães, é porque ele me dá condição de saber quem é um cão. Quando ele diz: não lanceis as vossas pérolas aos porcos, é porque ele me dá condição de saber quem é um porco. Senão essa ordem dele seria imbecil. E a ordem de Jesus é claro que não é imbecil. João 4, versículo 1 diz muito claramente de novo: julgai os espíritos. Provai os espíritos. Vede se procedem de Deus. E como é que eu sei isso? Muitos profetas têm saído pelo mundo afora enganando a muitos. Porque esse profeta, pastor, seja lá o que for o nome dele, está pregando, está de acordo com a Bíblia? Não. Então é um falso profeta. É um espírito imundo. Não interessa de que igreja ele for. Inclusive presbiteriana. Se ele não estiver ensinando conforme a palavra, ele é um falso profeta. É um desgraçado que já está condenado. Não será condenado. Então eu disse para ele: já está. A Bíblia diz: já está condenado. Então eu tenho condição de dizer que isso é um falso profeta. Eu tenho condição de dizer que isso é um falso crente. Se Deus tiver misericórdia, ele pode até salvar essa pessoa aí. Eu disse isso para esses meninos hoje de manhã lá. Digo: meus filhos, orem. Peçam a Deus. Peçam a Deus para converter vocês, porque vocês ainda não são crentes. Eu digo desse jeito. Não dão a menor importância para a palavra. Então pronto, não tem nem noção do que é isso ainda. Então orem, meus filhos, peçam a Deus, peçam aos seus pais. Para ajudar vocês a conhecer quem é esse Deus. Orem, peçam isso. O próprio salmista pedia: Senhor, salva-me e eu serei salvo. Senhor, ensina-me e eu aprenderei. Nós dependemos de Deus, meus filhos, nós dependemos de Deus totalmente. Isso é verdade de Deus, está na Bíblia. Eu creio nisso ou não? Quem é que vai me ensinar essas verdades? O pastor, está na Bíblia isso. O presbítero. Mas o que o pastor diz eu duvido. Isso aí é. Peraí, você crê ou não crê nessa verdade?
Eu vivo dizendo para vocês, fazer de conta que é crente, todo mundo faz. Agora, ser crente mesmo é outra história. Pensar que é crente é uma coisa, dizer que é crente é uma coisa, ser crente é outra coisa, muito diferente. Quem é crente? Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A gente lê a Bíblia e não interpreta as coisas e não vê a profundidade dessas coisas. Deus é verdade. Ele não é mais ou menos verdade, não. Ele é verdade, a verdade. Eu creio nisso ou não? Eu apenas faço de conta que creio. Por quê? Porque as minhas atitudes não espelham, não mostram que eu creio nisso mesmo. Eu até digo que creio, estou na igreja, mas as minhas atitudes não mostram isso. Até que ponto, irmão, nós consideramos o conhecimento que temos de Deus, que recebemos pelo ensinamento dado pelo pastor, até que ponto nós consideramos isso como verdade absoluta? Quando o pastor não diz o que ele acha, mas o que está na Bíblia, isso é verdade absoluta. Eu não tenho que questionar mais isso. Não tem mais. Ou você crê em Deus ou não crê em Deus. Até que ponto nós ouvimos isso que o pastor ensina e não duvidamos desse ensino? Ele está dizendo, está na Bíblia. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Está na Bíblia. Não relativizar, isso aí está na Bíblia, mas a gente pode não. Quantos casos nós temos na igreja de separações de irmãos, de crentes dentro da igreja? Não pode não! Mas não tem mais nem menos, não pode. Casamento é semelhante à união de Jesus com a igreja. Há alguma possibilidade de Jesus se separar da sua igreja? Não. Casamento é comparado a Deus no Israel, no Velho Testamento, com Israel. Há alguma possibilidade de separar Deus de Israel? Não. Então não há possibilidade nenhuma de separação no casamento. A não ser em caso de abandono da parte incrédula. Nem aquela parte do caso de adultério, não sei o quê, não está de acordo com o ensino geral da Bíblia. Olha, irmãos, não podemos relativizar o ensino do Senhor, porque é a verdade, é a palavra do Senhor. Não podemos minimizar, não podemos negociar essa verdade de Deus, mesmo com o risco da própria vida. Mate, meu amigo. Mate. Eu sei que eu vou para o céu, pode matar. Mas eu não abro mão disso aqui. Ao seu outro discípulo mais chegado, Timóteo, Paulo disse isso. Paulo exorta Timóteo a ser firme no ensino da palavra, mesmo que isso lhe custasse a vida. É isso que quer dizer, segundo Timóteo, capítulo 4, 1 e 2, onde ele diz, conjuro-te, Timóteo, perante Deus eu te conjuro, perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Então, tanto para você estar vivo como morto, o julgamento é o mesmo. Pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Essa é a função primordial do ministério de um pastor, mestre. Prega a palavra. Insta quer dizer chega junto o tempo inteiro. É isso que quer dizer insta. Quer seja oportuno, quer não. Isso quer dizer, quer os irmãos gostem ou não da sua pregação. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Isso é a verdade, irmãos. Não se pode relativizar a verdade, ainda que você morra, Timóteo. Não abra mão disso. É isso que quer dizer, eu te conjuro perante Deus. Essa é a função primordial do ministério de um pastor mestre, como foi Paulo, como foi Timóteo, promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Isso era Paulo se apresentando dizendo, eu sou tudo isso aqui.
Eu sou isso que eu estou lhe dizendo. E você também, seu Tito. Olha, irmãos, aqui, nesses 4 versículozinhos, tem 4 elementos que nós não podemos deixar de ver. Eu não vou falar especificamente sobre 1, 2, 3, 4. Eu vou dizer quais são esses 4 para vocês. Primeiro, a quem Paulo diz que promove a fé, ou precisa promover essa fé? A quem ele diz que recebeu uma incumbência de promover essa fé? Aos eleitos. Atenção, aos eleitos, não foi ao mundo, foi aos eleitos. Paulo, servo de Jesus e apóstolo de Jesus Cristo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Primeiro ponto. A quem Paulo quer promover a fé? Aos eleitos. Segundo ponto. Como é que Paulo faz isso? Pelo ensino diligente para o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Paulo, apóstolo, aos eleitos, para o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. 3. Com que objetivo? Para que é que Paulo quer fazer isso? Para alicerçar, fundamentar, segurar nesses eleitos a esperança da vida eterna que Deus prometeu desde antes da fundação do mundo. É para isso que ele disse que foi constituído apóstolo. Aí temos o 4º lugar ainda. Qual a garantia que ele tem desse negócio? O fato de que Deus não pode mentir. Então, meus filhos, o que eu escutar no ensino de um pastor, que estiver ensinando a Bíblia sem arredar o pé, nem um pedacinho está sendo escrito aqui, é 100% verdade e eu tenho que lutar para cumprir isso. Não dá para relativizar, não dá para minimizar, muito menos sair mal o pastor, porque o pastor do seu que é brincadeira, né? Como ele diz aqui, em tempos devidos, início do versículo 3, em tempos devidos, o Senhor manifestou essa verdade a ele, o eleito, Paulo, como acontecerá com todo eleito de Deus. No tempo devido, ele ouvirá a palavra de Deus, será convertido pelo Espírito Santo, será levado a uma igreja cujo pastor ensine a palavra de Deus com integridade, crescerá em santidade pelo ensino da doutrina, pela comunhão dos irmãos e pela oração. Esses são os 3 meios de graça que Deus dá a um eleito. Palavra de Deus, oração, comunhão com os irmãos. Essa história de eu sou crente lá em casa é não, é não. É não. Em tempos devidos, os eleitos ouvirão e conhecerão. E essa palavra é a palavra de Jesus. Essa palavra é a verdade. E de que verdade nós estamos falando? Da minha? Como a gente vê aí, muito pastor falando verdade dele, esse cara está dizendo tudo da cabeça dele. Eu vejo na televisão. De vez em quando eu passo lá e olho só um pedacinho, porque não dá para aguentar mais do que 5 minutos. E mas para tudo que esse cara está falando da cabeça dele, não tem na Bíblia isso. E os irmãos acham uma maravilha. É uma raridade, Maia. Bota raridade nisso. Você vê alguém pregando a verdade na televisão. E os irmãos, eu sei, daqui assistem e acham que não, tá em roda. Fulano, ele é muito bom. Brincadeira. Eu dizendo, isso é um herege. Não. Eu dizendo, irmão, esse livro aqui, isso é tudo heresia. Não, esse livro é muito bom, pastor. Brincadeira. Brincadeira um negócio desse.
De que verdade nós estamos falando? Da minha, da sua? Da de fulano? Não, irmãos. Paulo aqui não está falando da verdade dele, não. Ele não está falando de uma verdade para Tito, não. Ele não está falando de uma verdade para Timóteo, não, já que eu citei Timóteo aqui, vou citar outras vezes aqui. Portanto, eu também não estou falando para vocês a minha verdade. Eu não estou dizendo para vocês a verdade da igreja presbiteriana. Eu estou falando da verdade de Deus. Ou de Deus, que é a verdade em essência. Eu estou falando do atributo de Deus, que é a verdade. E o que é a verdade? A palavra dele. Lembra? Pilatos perguntou isso para Jesus. O que é a verdade? Ou seja, ele queria uma verdade. Ele ficou calado, não disse nada para ele. Não adianta. Olha, meus filhos, nós estamos falando da verdade que nos leva ao pleno conhecimento segundo a piedade. Tudo isso está se referindo à palavra de Deus, ao conhecimento de Deus. Estamos falando da palavra do próprio Deus, como aprouve a Ele deixar registrado nas Escrituras Sagradas para os seus eleitos. Como Paulo diz aqui no início, para os seus eleitos. A verdade absoluta em sua essência, não é uma verdade, é a verdade. Irmãos, eu insisto. O que nós conhecemos de Deus, ou quanto nós conhecemos de Deus? Esse conhecimento tem crescido em plenitude segundo a piedade. O que é piedade? É fazer a vontade de Deus. Vamos fazer uma rápida retrospectiva aqui, mas muito rápida mesmo. Foi Deus quem criou o mundo. Foi Deus quem depois, nesse mundo já pervertido, escolheu formar um povo, Israel. Foi Ele quem escolheu. Para que esse povo testemunhasse para as outras nações que Ele, Deus Jeová, era o único Deus Todo-Poderoso. Foi Deus quem lhes deu uma aliança, uma lei. Foi Deus quem lhes deu legislador para lhes entregar essa lei. Foi Deus quem lhes deu sacerdotes para lhes ensinar essa lei. Foi Deus quem lhes deu juízes para julgar as suas causas. Foi Deus quem lhes deu reis para conduzir e pastorear esse povo até a chegada do Messias, que ele prometeu lá na criação, no início. O filho de Eva, o descendente de Eva, o descendente da mulher, Jesus. E Deus fez tudo isso pelo poder da sua palavra. O mesmo poder que disse, haja luz, haja isso, haja aquilo. Pois é, o mesmo poder está escrito aqui. Pois bem, a partir da vinda do Messias, já fizemos uma rápida, e bota rápido nisso, retrospectiva de lá da criação até o Messias. Então, a partir da vinda do Messias, do Cristo de Deus, conforme a sua palavra está registrada aqui, a história desse povo de Deus formada lá em Abraão e prometido na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Paulo em Gálatas diz que essa descendência aí, embora esteja no plural, Paulo diz que é singular, ele está falando, na verdade, é do descendente, Jesus. É nele que serão abençoadas todas as famílias da terra. E é mesmo, nós sabemos disso. Então, esse Israel formado começou em Abraão, passou por Isaac e chegou em Jacó. Esse Jacó teve o nome mudado para Israel e seus filhos, 12 tribos, formaram essa nação que Deus conduziu durante toda a história até chegar no Messias. Pois muito bem, chegou no Messias, acabou essa história de Israel. Esse Israel desagou ou desembocou na igreja. Agora o nome do Israel é igreja. Aí Jesus deu os ensinamentos aos seus discípulos que seriam transformados em apóstolos, nomeados, ungidos, comissionados como apóstolos.
para edificar essa igreja, ou construir a igreja que seria edificada pelo próprio Jesus sobre ele mesmo. Não há mais ensinamento no Novo Testamento para Israel. Os judaizantes bem que tentaram bagunçar o correto da igreja e muito tempo. É igreja agora, o nome de Israel agora é igreja. Esse Israel que está ali, isso é um país como a Etiópia, como o Uganda, como o Brasil, como o Paraguai, é um país como outro qualquer. O povo de Deus de Israel agora é igreja o nome dele. Inclusive algum israelita que tem lá por dentro que Deus resolva salvar no tempo oportuno aqui. Há uma palavra de Paulo em Romanos que dá a possibilidade de uma interpretação errada de que Deus ainda vai tratar com ele. Não, aquilo ali ele está falando, uma igreja era dividida em mais gentios do que judeus, com certeza. Então ele está falando, olha, esses judeus aí não receberam Cristo, Deus mesmo os colocou em desobediência, enxertou vocês, mas agora vocês não pensam que estão com essa bola toda não, porque se ele quebrou a própria videira, o nome que ele usa lá, oliveira verdadeira, imagine vocês. Deus ainda vai tratar com eles. Para quê? Para dizer para esses gentios, Deus, olha, não pense que vocês são a bola 7 agora, e esses aí estão abandonando. Não, Deus ainda vai tratar com eles também. Que nem trata com vocês, com a Etiópia, com quem quer que seja. Então Deus tem gente em qualquer lugar. Deus não abandonou esse povo de vez porque mataram Jesus, não. É só isso que Paulo está dizendo ali. Não tem essa história que Deus ainda vai ter um tratamento diferenciado com Israel. Não existe isso em canto nenhum da Bíblia. A não ser nessa passagem de Paulo, que ele está explicando isso para os gentios. Olha, vocês não estão essa bola toda não, cuidado. Não vão pensar que Deus abandonou Israel por causa de vocês, não. Ele ainda vai tratar com eles. Tratar com eles como? Lá ainda tem salvo também. Deus vai continuar salvando nesse tempo devido, ele vai continuar chamando os seus eleitos, inclusive dentro de Israel, que matou o Messias. É só isso que ele está dizendo. Aquilo ali não é nenhuma promessa de que Deus um dia vai ter um tratamento diferenciado de Deus. Não existe isso. Falta de entendimento do que está escrito ali. Muito bem, irmãos. Então, olha. Israel desaguou na igreja, virou igreja. O corpo de Cristo. A igreja que é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Efésios 2:20. Pois é isso aqui, é a igreja agora, ela está sendo edificada sobre aquela conversa todinha lá do Velho Testamento. Profetas, apóstolos, pronto. Em Jesus se cumpriu tudo aquilo. Agora é a igreja o nome do povo de Deus. Preste bem atenção, irmãos. Quantos dos ditos crentes creem nesse negócio? Eu me lembro uma vez na faculdade de teologia, eu ensinando lá, e uma moça apareceu lá com essa confessa de Israel. Disse, minha filha, esses ensinamentos aí são para Israel lá do Velho Testamento. Isso não é para a gente aqui não. Isso foi para eles lá, numa época própria, numa terra própria, numa política própria, numa religião própria daquela época. Isso já aconteceu. Isso não vai acontecer mais não. Pedro Álvares Cabral não vai descobrir o Brasil mais não, foi só uma vez. Mas a igreja não é o Israel de Deus? Meu Deus do céu. Diga se a igreja ser o Israel de Deus, quer dizer apenas que a igreja é o povo de Deus. Assim como Israel no Velho Testamento era o povo eleito de Deus, agora o nome desse povo, que era Israel, agora é igreja. Então é por isso que se diz que a igreja é o Israel de Deus. Só isso. Israel está em lugar de povo. A igreja é o povo de Deus. Assim como Israel no Velho Testamento era o povo de Deus. Só isso. Então por que é que às vezes não se entende a Bíblia? Às vezes não. No Brasil, em grande escala. Porque o povo não sabe português. A própria língua mãe. E os pastores, que também não sabem, não ensinam. Não são todos que sabem. Na verdade, são poucos que sabem. Sem qualquer profissão, viu? Qualquer profissão. Seja jogador de futebol, cantador de pagode, engenheiro, médico. Muito poucos são bons nas suas profissões. Muito poucos. Muito bem. Então, irmãos, quantos de nós, as igrejas,
cremos realmente que a palavra de Deus é a verdade. Não é uma verdade que eu posso aceitar se eu quiser, posso minimizar, posso manipular essa verdade. Quantos? Aceita essa palavra? Radical. Nem que tu morra, Timóteo. Ensina isso. Foi o que Paulo disse a Timóteo, a mesma coisa que Jesus tinha dito aos seus discípulos. Vocês vão morrer por causa disso. Vão matar vocês, vão trair vocês, vão prender vocês, os próprios parentes de vocês. Jesus disse isso. Seus irmãos, seus pais. Então, irmãos, é por isso que Paulo se apresenta como alguém que recebeu esse mandato para ensinar esta verdade, para infundir essa verdade nos eleitos, para que eles tenham uma esperança sólida. Essa esperança que a Bíblia trata de vida eterna, não é a esperança que a gente fala, não, eu tenho esperança que o meu filho volte, eu não sei se ele volta ou não. Eu tenho só uma esperança, meu filho saiu de casa, não sei o quê, mas eu tenho esperança que ele volte. Meu marido me deixou, mas eu tenho esperança. Isso é uma esperança humana, pessoal. Ele pode voltar ou não. A esperança que nós temos em Deus e nas suas promessas, não, elas são a esperança certa de que aquilo vai acontecer. Não é negócio de eu espero, será que vai acontecer? Não, o que é crente, isso é a certeza. Quem disse foi Deus. Paulo ensina a Timóteo, olha Timóteo, se somos infiéis, e somos mesmo, Deus permanece fiel. Por de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Logo, o que eu falei no início aqui, ou nós confiamos em Deus, que é a verdade absoluta, ou estamos definitivamente perdidos. Por quê? Porque somos infiéis, somos mentirosos, nosso coração é corrupto. Se confiarmos em nós mesmos, na nossa capacidade, estamos definitivamente e eternamente perdidos. Escutando a palavra do pastor aqui, que para mim entra aqui, sai aqui, isso é relativo. Isso é relativo. É por isso, irmãos, que Paulo se apresenta como promotor dessa verdade entre os eleitos. Eu insisto em bater nessa teclazinha aqui. Por que isso? Porque somente os eleitos, pela graça de Deus, no seu poder, segundo a piedade, confiam na palavra de Deus e mantêm no mesmo poder dessa palavra a esperança de vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Versículo 2. Paulo quer infundir essa verdade segundo a piedade, o pleno conhecimento de Deus, segundo a piedade nos eleitos, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Os eleitos crerão nisso. Os eleitos andarão segundo essa esperança. E andar segundo essa esperança implica dizer andar de acordo com a verdade. Essa é a nossa garantia, irmão. A palavra de Deus, que nós sabemos ser a verdade absoluta, ela nos infunde certeza. Tanto da bênção quanto da maldição. Tanto do céu quanto do inferno. Deus prometeu abençoar os justos, os seus eleitos. E precisamos crer na sua palavra com certeza absoluta. Do mesmo jeito, ele também prometeu punir os perversos. E tanto as Escrituras quanto a história da humanidade nos dizem sobejamente, nos mostram sobejamente essa verdade. Por mais que às vezes os ímpios prosperem, nós falamos isso aqui na mensagem anterior,
a sua destruição é garantida por Deus. Quantos e quantos reis poderosos, potestades, que é sinônimo de poderes deste mundo, Deus já levantou, colocou como donos do mundo e depois destruiu. Ele mesmo. Faraó do tempo de José é um caso. Esse logo depois do tempo de José. Herodes do tempo de Jesus, outro caso. Ele levantou. Ele deu esse poder. Pilatos, Jesus disse, olha, foi Deus que te colocou aí, rapaz. Faz logo o que tem que fazer. É por isso que nós não podemos, de maneira nenhuma, de acordo com a Bíblia, nos revoltar contra governantes. Foi Deus quem colocou esses governantes. Isso está escrito em todas as letras da Bíblia. Aquele que se opõe à autoridade se opõe a Deus. Está escrito isso, capítulo 13 de Romanos. Não foi Deus que botou a autoridade ali? Então está certo. Ainda que ele esteja errado. Mas foi Deus que botou ele. Então Deus é que vai tratar com ele, não sou eu. Deus não me deu essa incumbência. A incumbência que Deus me deu foi de orar por ele. E ser um bom cidadão, obediente. Infelizmente, o nosso mundo é tão corrompido que quando se fala em cidadão, imediatamente se associa aos seus direitos. Dever, ninguém fala. Cidadão, os seus direitos. Sim, colega, e os seus deveres? Quer ensinar um cidadão? Ensine os seus deveres. Aí ele vai ser um cidadão. Mas ensiná-lo a exigir direitos, não será um cidadão nunca. Ele prometeu, irmãos, quantos e quantos reis? Deus deu todo o poder e depois os destruiu para ser glorificado neles. Por que não foi glorificado por eles? Ele diz isso muito claramente, no caso de Faraó, no caso de Herodes. Ele diz muito claramente isso na Bíblia. E ele faz isso pela palavra do seu poder, ou no poder da sua palavra, que é a verdade. Ele não disse que faria isso, pois fez. A história da humanidade está aí. A Bíblia, a história da humanidade está aí. Cadê Saddam Hussein? Cadê Hitler? Potestades desse mundo. O que aconteceu com eles? Mas aos seus eleitos, ele também promete. Aos seus santos, ele também promete. Ainda que humilhados por breve tempo neste mundo, ele promete exaltar. Aqueles que forem humilhados serão exaltados. A história bíblica e a história da humanidade também nos mostra isso. Na história bíblica, Jacó, humilhado. José, humilhado. Moisés, humilhado. Davi, humilhado. Mas em tempo oportuno, Deus exaltou. Jesus, o Filho de Deus, humilhado por breve tempo. O servo sofredor, o carpinteiro, que morreu numa cruz, mas ressuscitou e foi glorificado nos céus, de onde virá julgar vivos e mortos. Lemos aqui na passagem de 1 Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Lemos esse versículo logo no início. Pois foi exaltado no céu, de onde virá julgar vivos e mortos. Naquele dia, o servo sofredor que foi humilhado por breve tempo, e que agora é exaltado e glorificado tanto no céu como na terra, virá do céu com grande poder e glória, como ele mesmo disse aos seus discípulos nos evangelhos, para buscar a sua igreja. Essa mesma igreja que é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Eu creio nisso ou não? Eu creio no ensinamento do pastor ou não? Isso aí eu não concordo com isso não. Irmãos, estas coisas que foram faladas aqui numa simples introdução de uma carta, fazem parte do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, base sobre a qual os eleitos hão de viver alicerçados, seja qual for a situação em que vivem nesse mundo, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu
antes dos tempos eternos. Versículos 1 e 2 da introdução do homem aqui. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Se eu creio nisso, eu vou viver por isso. E morrer por isso, se for preciso. Será que todos aqui descansam nessa esperança? Ou a esperança que nós temos é essa esperança que eu tenho de... Tem irmão aqui que joga na loto toda semana. Eu sei disso. Já chamei atenção, não tem jeito não. Eu sei disso. Essa é a esperança. É uma fezinha. Uma fezinha. Isso não é a fé que a Bíblia trata. Isso não é a esperança que a Bíblia trata. Todas essas coisas, irmãos, fazem parte desse conhecimento. Isso que Paulo está dizendo, que ele é promotor, recebeu esse mandato. Promotor é aquele que promove alguma coisa. Aqui tem gente que é promotor de vendas, sabe o que é isso? Será que todos nós temos essa esperança? Será que essa verdade da qual o apóstolo Paulo foi o promotor alcança a todos vocês, a todos nós que estamos aqui? Será que mesmo que aqueles que estão passando por tribulações, e eu sei quantos são, mais do que outros aqui na igreja, dificuldades, a maioria delas por causa da sua infidelidade. Eu estou falando só infidelidade de dízimo, não, infidelidade total com a palavra de Deus. Quantos têm plena confiança de que esta palavra é a verdade confiada aos apóstolos por mandato de Deus, nosso Salvador? Versículo 3. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada. O apóstolo está falando dele, apóstolo. Foi só ele não, os outros também. Por mandato de Deus, nosso Salvador. O mesmo que disse a esses a quem ele deu de forma imediata. Ele mesmo falando. Ele mandou que eles passassem adiante. De forma imediata. Ou seja, já houve um mediador dessa história. Não foi Jesus que falou para mim pessoalmente. Quem falou para mim foram os apóstolos. Quem escreveu isso aqui foi Jesus. Não escreveu uma letra sequer aqui. No Velho Testamento, Deus escreveu. As tábuas da lei foi Deus que escreveu. As primeiras tábuas foi ele que fez e escreveu. Moisés quebrou lá em cima do povo corrupto. Quando voltou, Deus disse, faça 2 tábuas. Agora quem fez as segundas tábuas foi Moisés. Faça as 2 tábuas. Aí Deus escreveu nelas. Não foi Moisés que escreveu, foi Deus. Mas quem fez as segundas tábuas foi Moisés. Pois muito bem. Moisés, como Deus disse, no caso lá de Arão e Miriam, quando começaram a falar besteira, esse pastor que ele é o quê para estar falando isso? Ele disse, eu vou mostrar o que é que ele é. Eu vou mostrar o que é que ele é. Com os outros eu falo por sonho, por não sei o quê. Com ele eu falo face a face. Meu servo Moisés. Eu vou mostrar quem é. Miriam ficou leprosa. Irmãos, Deus deu, Paulo está dizendo, olha, Deus me deu isso, eu sou promotor desse negócio. Ele me deu para promover isso aos eleitos. Então, irmãos, olha. Como eu sempre tenho dito aqui, a Bíblia é a expressão da verdade de Deus e foi escrita para o seu povo, para os seus eleitos. Os ímpios, os perversos, mesmo que estejam dentro de igreja, mesmo que sejam oficiais de igreja, não ouvirão essa palavra. Ele vai ouvir apenas o que interessa a ele. Jamais darão ouvido à palavra de Deus como verdade absoluta, seja a favor dele, seja contra. Jamais.
Por que isso? A Bíblia diz, porque já estão condenados. Eu não imagino como isso fere o coração do pastor. Porém, como a palavra de Deus é a verdade, sem nenhuma dúvida, nos tempos devidos, como está escrito aqui no versículo 3, ela alcançará o coração dos eleitos de Deus. Os eleitos ouvirão essa palavra e crerão nela. Conhecerão que essa voz é a voz de Jesus. Se eu não reconheço na boca do meu pastor a palavra de Jesus, a voz de Jesus, só há duas alternativas. Ou eu não sou ovelha de Jesus, ou o pastor não é pastor de Jesus. Aliás, há uma terceira. Os dois estão nessa situação. Nem ela é ovelha, nem o pastor é pastor. Só há essas alternativas, não há outra. A ovelha ouvirá. Se o pastor for pastor, ela ouvirá a voz de Deus na boca do seu pastor. E não tem mais, não, isso aí pode ser assim, não pode ser assim não. Ela é do jeito que foi dito. Sabe por quê, irmãos? Isso tem que ser assim? Porque essa palavra que foi confiada aqui a Timóteo, como é? A Paulo, pessoalmente, ele recebeu e diz isso em vários lugares, eu recebi foi de Jesus. Foi de homem não. Eu não recebi dos apóstolos de Jesus, não. Eu recebi de Jesus. Que nem os outros apóstolos receberam diretamente de Jesus. E Pedro, até quando elegeu o outro apóstolo lá, que foi colocado em lugar de Judas, ele disse isso, tem que ser alguém que está com o Senhor desde o início da conversa. Desde o início da conversa, desde o seu batismo até a sua ressurreição. Ou seja, é alguém que sabe desse negócio, porque viu e experimentou. Não é negócio de me disseram, não. Aí Paulo, para deixar claro que ele era apóstolo de verdade, ele disse, eu não aprendi dos outros apóstolos, não. Eu ouvi, foi direto de Jesus também. É por isso que ele insiste tanto em dizer isso. Eu recebi, foi de Jesus, não foi de Pedro. Ele não está diminuindo Pedro. Ele está dizendo que ele, de fato, que nem os 12, ele também recebeu direto de Jesus. Então, irmãos, do jeito que foi dado a eles, Jesus os mandou, ou lhes mandou, ensinem isso a outros, façam discípulos. E Paulo e os outros apóstolos fizeram. Paulo, muito claramente, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz exatamente como é que você vai multiplicar esse ministério pastoral, Timóteo. Escolhe homens íntegros, homens fiéis dentro da tua igreja, escolhe esses homens, e aquilo que você aprendeu de mim, diante de muitas testemunhas, ensine a eles, para que eles, por sua vez, ensinem a outros. É assim que a Bíblia determina como deve haver a progressão do ministério pastoral. Não há outro jeito. O outro jeito foi inventado por nós. Organização eclesiástica religiosa. E está aí no que dá. As qualidades de pastores e as qualidades de igrejas que tem. Está aí no que dá. Porque a gente resolveu fazer algo diferente da verdade de Deus. Vai dar em mentira. Você não está elaborando sobre a mentira? Então vai dar em mentira, obrigatoriamente. Quem tem que formar um pastor é o pastor. É ele quem tem que formar outro pastor. Dentro da igreja. Não há outra alternativa, não há outro modo na Bíblia. Mas nós achamos que sabemos mais teologia do que Deus. Os seminários são melhores do que a Bíblia. Então pronto. Aí o resultado. Então, irmãos, essa palavra que foi confiada de forma imediata pelo próprio Jesus aos seus apóstolos, nos foi confiada de forma imediata. É a mesma palavra que também foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Foi confiada a um pastor, por um apóstolo, dizendo, morre por isso, se for preciso, mas prega, insta, ensina, corrige, disciplina. E aí? É assim que eu vejo o meu pastor? O pastor é metido, só ele que é certo. Está complicado, está complicado. Está complicado. Aí eu afirmo, essa pessoa não é crente. Ainda falta ser convertida, se é que vai ser convertida. Eu afirmo, sem medo de chegar na porta do céu, Senhor, eu estava errado. Ele vai dizer, estava não, porque está escrito. Coisa radical, assim, a Bíblia. Então vejam que maravilha, irmãos.
num pequeno trecho de uma apresentação. Uma simples saudação introdutória de uma carta. Nós podemos ver que o apóstolo, evangelista, missionário Paulo se dirige a Tito, seu discípulo, também pastor, mestre da palavra, que dava de uma igreja grande, de uma região grande, a ilha de Creta. Então Deus se dirige, Paulo se dirige ao seu discípulo, lembrando que ele é um filho. Filho de quem? Isso dá meses de discussão no seminário. Meses. A Tito, verdadeiro filho, pronto. Isso dá meses de discussão no seminário. Filho de quem? De Paulo ou filho de Deus? Isso dá teses e dissertações em seminário sobre isso aqui. Filho de quem que Paulo está falando aí? Filho dele? Filho na fé? Ou filho de Deus? Como isso não interessa, é os dois casos. Tanto ele é filho na fé, se for o caso de Paulo, Paulo está se dirigindo ao seu discípulo, como é filho de Deus, o homem não é crente, o homem não é salvo, mas isso dá meses de discussão no seminário. Isso dá livros escritos inteiros a dizer que aquele filho ali é filho de Paulo ou é filho de Deus. Brincadeira. Por que ou é filho de Deus ou filho de Paulo e é a mesma coisa? Porque os dois comungam da mesma fé. Paulo está dizendo aqui, ó. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Ou seja, a minha fé é a mesma fé sua, Tito. Então, se Tito é filho de Paulo nessa fé, os dois são filhos de Deus, dá no mesmo. Não tem por que discutir esse assunto. Filho de Deus. Os dois são. Paulo chama alguns de meu filho na fé, como a Filemon. Sim, mas agora que ele é filho de Paulo na fé, os dois são filhos de Deus. Então pronto, ele é filho de Deus também, está certo. Não temos por que discutir isso. Então filho, seja de Paulo, seja de Deus, é um filho, já que os dois comungam da mesma fé. Por isso, os dois podem participar da mesma graça. Por isso, os dois podem participar da mesma paz de Deus, paz de Cristo, nosso Salvador, como ele termina a apresentação. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça comum aos dois também, e paz comum aos dois também, a paz de Cristo, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Olha que maravilha, irmãos. Uma simples saudação introdutória de uma carta, prenhe de doutrina. Quanto nós podemos aprender mais aqui se fosse ficar destrinchando isso? Que maravilha, irmãos. Que maravilhas. Como é bom conhecer o nosso Deus. Como é bom estudar a palavra de Deus e descobrir as coisas. Meu Deus, eu não tinha descoberto isso ainda. Pobre da Margarete, às vezes eu estou lá em casa, lá no meu cantinho estudando. Aí eu descubro uma pérola de Maga, corre aqui! Mas ela pensa que eu estou morrendo. Porque eu só vivo morrendo mesmo. Aí quando ela chega, olha o que eu descobri aqui. Mas eu estou pensando que tinha dado um passamento ou alguma coisa aí. Coitada da Maga. Então é assim, irmãos, quando você diz, meu Deus, eu não tinha visto isso, que maravilha, como é bom estudar, como é bom conhecer a palavra de Deus. A sua verdade absoluta nos infunde certeza das coisas. Tudo, tudo. A certeza de que somos filhos amados, eleitos desde a eternidade, chamados no tempo oportuno, que ele chama aqui de tempo devido. Fomos justificados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Fomos adotados como filhos de Deus, irmãos de Cristo Jesus, herdeiros e co-herdeiros com Ele do reino eterno. Que maravilha! Certeza de que seremos glorificados no tempo certo também, quando Ele vier buscar. Aconteça o que acontecer aqui. Eu não quero nem saber. Eu tenho que testemunhar que eu sou esse filho. Eu tenho que mostrar quem é o meu pai. Olha, irmãos, e a gente, quando vai
se identificando cada vez mais com Jesus, vai ficando cada vez mais parecidos com Jesus. Como o Pai se deleita nisso. Oh, meus filhos. Que beleza. Olha meus filhos lá na terra, mostrando quem eu sou. Se nos amarmos uns aos outros, Jesus disse, esse novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E na oração sacerdotal e em outro lugar ele diz de novo. Paulo também diz isso, olha, o cumprimento de toda a lei é esse, amai-vos uns aos outros. Jesus deu o novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Olha a comunhão. Olha a comunhão, é um dos 3 meios de graça que Deus deixou para a sua igreja. Palavra, oração e comunhão. Como é bom conhecer o nosso Deus, irmãos. E é por isso mesmo que devemos viver segundo a verdade. Proclamar essa verdade, se possível com palavras, se não com a sua vida. E se conseguir proclamar com palavras, a sua vida tem que ser rigorosamente coerente com essa palavra. Senão você vai piorar a situação. Era melhor não ter dito nada. Era melhor nem ter dito que é crente. Para não dizer que isso ainda diz que é crente. Por quê? Porque nós devemos viver para a glória de Deus. Segundo a sua verdade revelada nas Escrituras. Portanto, meus filhos, numa introduçãozinha de carta, que Deus nos conceda a graça de aprender isso que foi falado, nos conceda a graça de viver assim, alicerçados nessa verdade, para que possamos viver na esperança da vida eterna, pela promessa da palavra de Deus, proclamando a verdade com as nossas vidas, coerentemente com nossas palavras, para que a nossa semelhança com Jesus alegre o coração do Pai, no momento em que realmente vivemos segundo a verdade, a sua palavra, para louvor da sua glória. Amém.